んにちは、こんにちは、皆さん、こんにちは。私は Mr. マダです。チャンネルへようこそ。お元気ですか？今日はこの質問を勉強します。日本語を話しますか? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender uma perguntinha que é muito interessante. Nós vamos aprender a perguntar se alguém fala um idioma específico. Nesse caso, vamos aprender a seguinte perguntinha. Você fala japonês? Nihongo hanashimasu ka? Vamos aprender isso, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aí na tela? Vamos lá então. Nihongo. Então a palavrinha Nihon significa Japão. Se você colocar o go atrás, se refere à língua. Nihongo significa a língua japonesa. E se você colocar o o, significa que está sofrendo ação, objeto direto. Nós temos aqui o verbo hanasu, que significa o verbo falar. Ele, quando ele está conjugado, ele é da primeira conjugação, ele fica dessa forma. Hanashi. Você coloca o masu atrás, que é a maneira formal de se fazer uma colocação verbal. E a partícula K, que indica a perguntinha. Nihongo hanashimasu ka? Nihongo hanashimasu ka? Significa você fala japonês? Ok? Você fala japonês? Então, vamos ver como é que a gente responde isso. Vamos lá? Nihongo hanashimasu ka? Aí eu poderia dizer hai. Sim, hai. Nihongo skoshi hanashimasu. Nihongo skoshi hanashimasu. Eu falo um pouco de japonês. Nihongo skoshi hanashimasu. Nihongo skoshi hanashimasu. Sim, eu falo um pouco de japonês. Sim, consigo falar um pouco, ok? Nós poderíamos ainda continuar aqui dizendo o seguinte, né? Você poderia enfatizar aqui, ó. Watashi mo significa eu também. Esse mo significa também. Watashi mo eigo significa inglês. Está com a partícula aqui de objeto direto, está sofrendo ação, porque lá no final nós vamos ter o verbo, né? Qual o verbo? O verbo falar. Falar o quê? Falar o quê? Falar em quê? Isso é objeto direto no japonês. Watashi mo eigo furansugo. Então, eu também. Inglês, eigo, furansugo, francês, furansugo, deutschugo significa alemão, italiano significa italiano, deutschugo, alemão, spaingo significa espanhol, russiago significa russo, Chugokugo significa chinês, Portugalgo significa português, hanashimasu, falo. Então, ficaria assim, né? A tradução ficaria assim: também consigo falar inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, russo, chinês e português. Como é que eu digo isso em japonês? Eu digo assim: Watashi mo eigo, furansugo, deutschugo, italiano, espanhol, russiago, chugokugo, portugalgo, hanashimasu. Ok? Então, vamos fazer a perguntinha aqui. Nós vamos ter aqui um espaço aqui. Aí nós vamos fazer a perguntinha, qual é a língua que a pessoa fala. Se ela fala aquela língua, e tem ali hai, significa sim. Ie, significa não. Hai, ie. E aqui, o sujeito você, né? Está fazendo a pergunta direta para com quem eu estou falando. Não há necessidade, né? Você sabe que no japonês não há necessidade disso. Geralmente não se coloca. Ok? Então vamos lá, vamos fazer essa perguntinha? Vamos lá. Hai. Nihongo hanashimasu ka? Nihongo hanashimasu ka? Hai. Você poderia dizer hai. Nihongo hanashimasu. Aí você pode responder sem esse K aqui atrás. Ó. É só isso, né? No afirmativo, só tirar o K aqui atrás. Ó. Nihongo hanashimasu ka? Hai. Nihongo hanashimasu. Hai. Nihongo hanashimasu. Sim, eu falo. Vamos trocar aqui. Eigo hanashimasu ka? Eigo hanashimasu ka? Hai. Eigo hanashimasu. Hai. Eigo hanashimasu.
フランス語を話しますか？フランス語を話しますか？はい。フランス語を話します。はい。フランス語を話します。ドイツ語を話しますか？ドイツ語を話しますか？はい。ドイツ語を話します。はい。ドイツ語を話します。Alemão, né? Alemão. Ih, esquecemos de falar aqui, né, pessoal? Mas você já deve estar sabendo, né? Vamos lá. Nihongo hanashimasu ka? Você fala japonês. Eigo hanashimasu ka? Você fala inglês. Fransgo hanashimasu ka? Você fala francês. Deutschgo hanashimasu ka? Você fala alemão. Italiano hanashimasu ka? Italiano hanashimasu ka? Hai. Italiano hanashimasu. Hai. Italiano hanashimasu. Sim, eu falo italiano. Espanhol hanashimasu ka? Espanhol hanashimasu ka? Hai. Espanhol hanashimasu. Hai. Espanhol hanashimasu. Sim, eu falo espanhol. Roxiego hanashimasu ka? Hai. Roxiego hanashimasu. Hai. Roxiego hanashimasu. Jugogo hanashimasu ka? Jugogo hanashimasu ka? Hai. Jugogo hanashimasu. Hai. Jugogo hanashimasu. Sim, eu falo chinês. Ok? Portugalgo hanashimasu ka? Portugalgo hanashimasu ka? Hai. Portugalgo hanashimasu. Hai. Portugalgo hanashimasu. Aí você vai perguntar, mas peraí, mas não se fala nada de negação? E quando a pessoa diz não, como é que fica? Virando a página, vocês vão notar aqui que na outra página nós tínhamos o hanashi, mas separado. Nós podemos colocar junto sem problema nenhum, tá ok? Eu vou colocar junto aqui para simplificar as coisas aqui para você entender. A terminação aqui é shi. E note que a terminação aqui ó, é se. Estão vendo aqui? Nihongo hanasemasu. Nihongo hanashimasu. Vejam só a pronúncia e a terminação shi. Quando você tem aqui, você tem um verbo normal, né? Nós temos um verbo aqui normal. Nihongo hanashimasu ka significa você fala japonês. E aqui é diferente. Aqui, ó, você consegue falar japonês. Quando você coloca essa terminação SE, essa terminação E no japonês, você forma uma maneira diferente de fazer a pergunta, né? Uma maneira que a gente chama de potencial, que corresponde ao nosso português a conseguir ou poder. Então, se você fizer a pergunta com X, significa você fala japonês. Se você colocar a pergunta com SE, aí significa você consegue falar japonês, ok? Veja que fica totalmente diferente, né? Nihongo hanashimasu ka? Nihongo hanasemasu ka? Significa você consegue falar japonês. Então, nós vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Nós vamos fazer agora um pequeno diálogo aqui. Vamos ver se funciona? Vamos ver se funciona. Vamos fazer uma perguntinha aqui. Ó. Vamos fazer a perguntinha. Você consegue falar japonês? Você vai dizer que você não consegue. Ok? Então, como é que a gente faz a negação no japonês? A negação no japonês, geralmente, a gente coloca essa forma aqui, ó. Masen. Masen. Você tem a forma mas, não é? Mas, no afirmativo. Maska, na interrogação. E aqui você tem masen, que significa negação. Tá ok? Então, Nihongo hanasemasu ka? Iie, Nihongo hanashimasen. Iie, Nihongo hanashimasen. Aqui, ó, hanashimasu. Aqui, na forma negativa, hanashimasen. Se você quiser colocar aqui a mesma coisa, ó, hanasemasen. Você coloca esse masen atrás, tá? Do verbo você tem aí a forma negativa. Tá ok, pessoal? Fácil no japonês, né? Vamos lá. Nihongo hanashimasu ka? Iie, Nihongo hanashimasen. Você consegue falar japonês? Não, eu não falo japonês. Nihongo hanasemasu ka? Iie, Nihongo hanashimasen. Demo, eigo skoshi hanasemasu. Opa, então fizemos um diálogozinho aqui, ó. Você consegue falar japonês? Não, eu não consigo falar japonês. Eu não falo japonês, ok? Mas consigo falar um pouco em inglês. Ok, pessoal? Então veja aqui, dá para fazer um pequeno diálogozinho, né? Então vamos lá, repetindo, olha aí, ó. Nihongo hanasemasu ka? Iie, Nihongo hanashimasen. Demo, eigo skoshi hanasemasu. Então vamos fazer umas perguntinhas aqui, pessoal. Vamos usando essa estrutura que nós já temos sobre as línguas, né? Eigo, o inglês, francês,
francês, Deutsch go. Nós temos aqui alemão, italiano. Nós temos italiano, espanhol. Nós temos espanhol, russiano. Nós temos aqui russo, 중국어. Nós temos aqui chinês, português. Nós temos aqui o português. Vamos fazer um pequeno diálogo aqui. Vamos fazer a perguntinha então. Vamos lá. Vamos fazer a pergunta. Com a primeira é: Anata wa Nihongo hanasemasu ka? Você sabe que o anata wa não precisa colocar, né? Vamos fazer direto aqui já aparecendo já na língua. Nihongo hanasemasu ka? Aí você vai dizer que não, tá ok? Vamos seguir esse mesmo exemplo aqui, ó. Como é que se diz não? Ie. Você vai dizer que você não fala japonês, mas você vai dizer que você fala inglês, tá ok? Então, vamos lá. Nihongo, vamos lá, vamos continuar. Vamos começar aqui, ó. Nihongo hanashimasu ka? Ie. Nihongo hanashimasen. Demo, eigo hanasemasu. Eigo hanasemasu. Não, mas eu consigo falar inglês, ok? Ou poderíamos dizer também, Demo, eigo sukoshi hanasemasu. Não, mas eu consigo falar um pouco de inglês. Vou mudar aqui então a língua. Vamos fazer o seguinte agora, vamos perguntar. Você consegue falar inglês? Você vai dizer que não, mas que você consegue falar francês. Ok? Vamos seguir essa sequência aqui, ó. Vamos seguindo essa sequência aqui, tá ok? Então primeiro você vai dizer que não essa língua e pega essa aqui. Então vamos lá. Eigo hanashimasu ka? Ie. Eigo hanashimasen. Demo, fransugo sukoshi hanasemasu. Não, eu não sei falar inglês, mas eu sei falar um pouco de francês. Agora vamos mudar aqui para o francês. Vamos lá, francês. Então o que vem depois? Você vai dizer que... Vou perguntar se você consegue falar francês. Você vai dizer que não. Você vai dizer que você consegue falar um pouco de alemão. Tá ok? Vamos lá então? Vamos lá. Fransugo hanasemasu ka? Fransugo hanasemasu ka? Ie. Fransugo hanashimasen. Ie. Fransugo hanashimasen. Demo, Deutschgo sukoshi hanasemasu. Demo, Deutschgo sukoshi hanasemasu. Não, mas eu consigo falar um pouco de alemão. Vamos mudar aqui para o alemão então? Vamos mudar para o alemão. Vamos lá, vamos perguntar. Você fala alemão? Como é que se diz isso? Deutschgo hanasemasu ka? Deutschgo hanasemasu ka? Ie, Deutschgo hanashimasen. Ie, Deutschgo hanashimasen. Demo, italiano sukoshi hanasemasu. Demo, italiano sukoshi hanasemasu. Não, eu não falo alemão, mas eu falo um pouco de italiano. Vamos ver agora o italiano? Vamos ver agora. Vamos perguntar se você fala italiano. Como é que você diz? Você consegue falar italiano? Você diz assim, ó. Italiano hanasemasu ka? Italiano hanasemasu ka? Ie. Italiano hanashimasen. Italiano hanashimasen. Não, eu não consigo falar italiano. Demo, Spaingo sukoshi hanasemasu. Spaingo sukoshi hanasemasu. Ok? Vamos ver agora espanhol. Spaingo hanasemasu ka? Spaingo hanasemasu ka? Ie. Spaingo hanashimasen. Ie. Spaingo hanashimasen. Demo, Russiago sukoshi hanasemasu. Demo, Russiago sukoshi hanasemasu. Não, mas eu consigo falar um pouco de russo. Vamos mudar aqui agora para o russo. Vamos lá. Russiago hanasemasu ka? Russiago hanasemasu ka? Ie. Russiago hanashimasen. Russiago hanashimasen. Não, eu não falo russo. Demo, Jugogo sukoshi hanasemasu. Demo, Jugogo sukoshi hanasemasu. Não, eu não consigo falar russo, mas eu consigo falar um pouco de chinês. Russiago hanasemasu ka? Ie. Russiago hanashimasen. Ie. Russiago hanashimasen. Demo, Jugogo sukoshi hanasemasu. Demo,
Júgogo go sukoshi hanasemasu. Vamos mudar aqui então? Vamos lá. Júgogo go hanasemasu ka? Júgogo go hanasemasu ka? Iie, júgogo go hanashimasen. Iie, júgogo go hanashimasen. Demo, Portugal go sukoshi hanasemasu. Demo, Portugal go sukoshi hanasemasu. Não, mas eu consigo falar um pouco de... Eu não consigo falar chinês, mas eu consigo falar um pouco de português. Vamos lá? Vamos fazer o português então? Portugal go hanasemasu ka? Portugal go hanasemasu ka? Iie, Portugal go hanashimasen. Iie, Portugal go hanashimasen. Não, eu não falo português. Demo, Nihongo sukoshi hanasemasu. Demo, Nihongo sukoshi hanasemasu. Não, mas eu consigo falar um pouco de japonês. Ok? Então, pessoal, deu para ter uma ideia aí? Então, como é que se faz a perguntinha? Você fala japonês? Você vai dizer o seguinte: Nihongo hanashimasu ka? Nihongo hanashimasu ka? Aí é com shi. Né? Nihongo hanashimasu ka? Como é que você diz? Você consegue falar? Você pode falar japonês? Você consegue falar japonês? Aí você vai dizer com C. Nihongo hanasemasu ka? Nihongo hanasemasu ka? Ok, pessoal? Não se esqueça então de revisar esse assunto. A gente se vê na próxima aula. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Sayonara.